Boa tarde, senhor presidente, vereador Tarcísio Mota, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Amanhã, sábado, depois de amanhã, em uma série de cidades brasileiras, vai acontecer a Marcha da Maconha. Segundo o site oficial, blog.marchadamaconha.net. Amanhã a passeata acontece em Brasília, às 14 horas, no Museu da República. Florianópolis, às 4h20, no Largo da Alfândega. Em Joinville, na Praça da Bandeira, às 15h20. Em Macapá, na Fortaleza de São José de Macapá, às 14h20. Em Porto Alegre, no Parque Farroupilha, às 4h20. Em São Paulo, no MASP, às 14h20. No Rio de Janeiro, no Jardim de Alá, às 14 horas. Em Teresina, na Avenida Frei Serafim, às 15 horas. Em Ubatuba, na Avenida Iperoígue, às 4h20. Em São Carlos, na Praça Santa Cruz, às 15h20. Em Curitiba, na Boca Maldita, às 15 horas. E em Divinópolis, na Praça da Catedral, às 14h20. Além das marchas que acontecerão nesse sábado, aqui no Brasil, também já estão programadas a Marcha da Maconha de Vitória, no dia 7 de maio, em frente ao portão da UFES, às 4h20. No dia 13 de maio, em São José dos Campos, na Praça Afonso Pena, às 13 horas. E em Contagem, na Praça Jabuticaba, às 13h20. No dia 20 de maio, será a vez da Marcha da Maconha do Recife, na Praça do Derby, às 4h20. No dia 21 de maio, em Santos, na Praça da Independência, em Gonzaga. Aqui eu não consegui ver o horário. No dia 27 de maio, em Belo Horizonte, na Praça da Estação, às 4h20. E em Ribeirão Preto, no Teatro Pedro II, às 4h20. Mais um ano em que a Marcha da Maconha acontece no Brasil e cresce, aumenta o número de cidades e de participantes esperados em todas as manifestações. A Marcha da Maconha é um movimento internacional que acontece desde o início dos anos 90, surgiu na cidade de Nova York, e já somamos mais de 500 cidades em quase 50 países onde acontece anualmente a Marcha da Maconha. O objetivo da Marcha da Maconha é a defesa da legalização da maconha e de todos os seus usos. A legalização da produção, da comercialização e dos usos recreativo, medicinal, industrial, religioso, né, e outros usos que se tem da planta chamada maconha, né, conhecida como maconha aqui no Brasil. Falar sobre a legalização da maconha na tribuna da Câmara Municipal do Rio de Janeiro traz um sabor especial, porque a cidade do Rio de Janeiro foi o primeiro lugar no mundo onde a maconha foi proibida. Antes da cidade do Rio de Janeiro, nós conhecemos um decreto do Napoleão Bonaparte proibindo que seus soldados, ocupando o Egito, fumassem haxixe. Como lei de um Estado com base territorial sobre seu próprio território, nós conhecemos as posturas municipais da cidade do Rio de Janeiro de 1830. E é muito importante a gente conhecer a história da proibição da maconha, a história da proibição das drogas, porque a proibição da maconha não teve nada a ver com a questão de saúde pública, como se argumenta nos dias de hoje. A maconha foi proibida
como uma estratégia de criminalização da cultura negra, da cultura de homens e mulheres escravizados no nosso país. A postura municipal do Rio de Janeiro, de 1830, denuncia o seu caráter racista quando ela proclama que é proibido aos escravos e outras pessoas o pito do pango. Pito do verbo pitar, pango, um dos nomes de origem africano, né, para a planta conhecida como maconha. No início da República, isso é muito interessante a gente notar como a nossa República nasceu demofóbica. A República no Brasil, ela primeiro publicou o Código Penal e depois a Constituição. A primeira lei proclamada pela nossa República foi o Código Penal. O Código Penal da República radicalizou a criminalização da cultura negra. Os escravos, libertos em 1888, não receberam nenhum tipo de indenização, não receberam nenhum tipo de assistência para que pudessem se integrar na nossa sociedade. Os escravos recém-libertos tinham dois destinos: continuar nas fazendas, na prática como escravos, ou migrar para as grandes cidades. E chegando nas grandes cidades, encontravam a sua cultura criminalizada. Na cidade do Rio de Janeiro, na virada do século XIX para o século XX, chegou a funcionar a Inspetoria de Tóxicos e Mistificações. Era uma delegacia de polícia especializada em criminalizar e reprimir a cultura negra. Era o mesmo delegado de polícia que prendia o pai de santo, o capoeirista, o maconheiro, a pessoa que fumava maconha. Ao longo do século XX, os demais traços da cultura negra deixaram de ser criminalizados. Mas a maconha nunca deixou de ser criminalizada. A legalização da maconha é uma página da abolição da escravidão que até hoje não foi virada no nosso país. E é até hoje os jovens negros que sofrem com a criminalização da maconha. Uma criminalização que nasceu racista, que continua racista, apesar de estar disfarçada de defesa da saúde pública. Por isso, senhor presidente, que desde o carnaval até amanhã, eu andei por vários pontos dessa cidade, levando o estandarte da Marcha da Maconha, divulgando que nesse sábado nós estaremos nos concentrando a partir das 14h20 no Jardim de Alá e vamos sair em caminhada até o Arpoador às 4h20. E o slogan da Marcha da Maconha do Rio de Janeiro esse ano é "Solta o preso". Justamente que nós queremos mostrar como que a criminalização da maconha no Brasil vem contribuindo, inclusive, para a crise penitenciária. Hoje, são 138 mil jovens brasileiros presos, acusados de tráfico de drogas. A grande maioria deles foi preso portando maconha, e uma quantidade de maconha que, se eles tivessem sido presos em Portugal, por exemplo, eles não seriam nem encaminhados para as delegacias de polícia. E entre as mulheres, senhor presidente, 63% das presas encarceradas no Brasil estão condenadas por tráfico de drogas. Hoje, a nossa cidade, mais uma vez, amanheceu com notícias de mortes e confrontos. A legalização da maconha ou de todas as drogas certamente é um passo importante
para que possamos colher, no curto prazo, frutos da luta contra a violência na nossa cidade. Evidentemente que não é uma panaceia que vai resolver o problema da violência, mas amenizar os impactos da proibição na geração da violência é extremamente significativo. E os números do encarceramento provam isso. Muito obrigado pela atenção de todos e todas.